Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. O perfil de um líder. Eu sei que vocês vão aprofundar bastante esse tema nas classes. E o nosso desejo é que você possa aprender mais e mais. Aqui nós temos apenas a pastoral para nossa edificação. 1 Coríntios 11, 1. Todos juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos repetir de cor? Todos juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oremos. Pai querido, nós queremos imitar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo imitou a Cristo. E ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Fale conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, e que possamos, ó Deus, ter o perfil de um bom líder, para a glória do Senhor. Que o Senhor esteja levantando sempre líderes, ó Deus, líderes na família, homens que possam ser sacerdotes no seu lar, homens abençoados e abençoadores, homens, ó Deus, que possam destacar nas suas empresas como liderança cristã, ó Deus, abençoada e abençoadora, homens que possam destacar, ó Deus, em todas as áreas da vida, seja na igreja, seja na sociedade, seja na política, seja, ó Deus, no comércio, seja, ó Deus, nos tribunais, seja, ó Deus, também na educação. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Possamos ter líderes, ó Deus, homens e mulheres cheios da tua graça, que possam fazer diferença nas sociedades internas da igreja, as mulheres na SAF, ó Deus, também, ó Deus, jovens, ó Deus, na UMP, jovens também, ó Deus, na UPA, as crianças, ó Deus, na UCP, e que o Senhor esteja, Deus, visitando a nossa vida, para que sejamos canais de bênção nas tuas mãos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de Jesus, Paulo foi o maior líder da igreja cristã, um grande servo de Deus. Nós podemos perceber que ele escreveu 13 epístolas. 30% do Novo Testamento são escritos de Paulo para a edificação da igreja. E boa parte das suas epístolas foram escritas quando ele estava na prisão por causa da fé. E mesmo sendo perseguido por causa da fé cristã, ele desafiava o povo a evangelizar, a orar. Ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É o que ele escreve aos Colossenses. E nós podemos perceber que Paulo era um homem que procurou seguir os passos de Jesus em tudo. Um líder digno de ser imitado por suas qualidades. E nós podemos ver que, de igual forma, líderes espirituais precisam ser modelos de semelhança a Cristo que outros possam imitar. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos dizer isso? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E na vida de Paulo nós podemos ver algumas qualidades dignas de ser imitadas. São marcas que ele tinha no corpo, as marcas de Cristo. Ele diz que tinha as marcas de Jesus no seu corpo. Não só as marcas da perseguição, mas também o caráter de Cristo, as qualidades de Cristo que permeavam a vida do apóstolo Paulo. E a primeira delas nós podemos ver a humildade. A humildade, meus irmãos, é a característica por excelência do homem que Deus usa, embora ela não esteja no currículo do mundo. Por exemplo, os filósofos gregos, eles não tinham humildade como uma característica boa. Eles rejeitavam a humildade, eles queriam que o homem fosse prepotente, arrogante, e não humilde, porque para eles a humildade era uma fraqueza humana. Então, na escala de valores de Deus, a humildade ocupa um lugar de destaque. Ser grande segundo o mundo é governar, é dominar, é exercer autoridade, é ser servido. Entretanto, para Jesus, ser grande é servir, é ajudar, é estender as mãos, é amparar. O próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E Paulo chamou os presbíteros de Éfeso a Mileto para dizer-lhes que viveu todo o tempo entre eles, servindo ao Senhor com toda humildade. Quando a gente abre a palavra de Deus em Atos capítulo 20, verso 17 até o verso 30,
34, nós podemos perceber como Paulo, transmitiu ali para a liderança da igreja, como ele viveu com humildade, servindo ao Senhor. Além do mais, meus irmãos, é importante notar o crescimento de Paulo na graça da humildade. Em 1 Coríntios capítulo 16, ele se chamou o menor dos apóstolos. E ele falou, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo, então, se chamou o menor dos apóstolos. Mas ele diz, olha, pela graça de Deus, sou o que sou, trabalhei muito mais do que todos eles. O maior plantador de igrejas na Ásia Menor, e no mundo conhecido daquele tempo. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, escrevendo 13 epístolas, um homem diferenciado como apóstolo, que conheceu Cristo no caminho de Damasco, outrora um perseguidor, mas agora um grande plantador de igreja, um grande apóstolo, um grande servo de Deus. Em Efésios, ele diz, Efésios 3:8, ele se considera o menor de todos os santos. E em 1 Timóteo 1,15, ele se humilha ainda mais, dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Porque ele perseguiu a igreja de Cristo, e ele se sentia o pior dos pecadores. E ele pensava o seguinte, se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Meus irmãos, sem Cristo, nós não somos nada. E Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele recebeu autorização dos principais sacerdotes para prender os cristãos e espalhar o movimento da fé e destruir o cristianismo. Mas, no caminho de Damasco, o dono da igreja, o Senhor do céu e da terra, se manifestou a ele, e ele caiu por terra e ficou cego. Mas ele conheceu Cristo, que mudou a sua vida e transformou a sua história e o chamou para ser apóstolo. A pior desgraça, meus irmãos, na vida do líder é o orgulho espiritual. A soberba é uma flor que nasce no jardim de Satanás. Um líder humilde nunca diz, eu já aprendi, mas estou aprendendo. Nunca pensa, eu sou melhor, mas estou melhorando. Entre a soberba e a queda há apenas um passo. A Bíblia diz o seguinte, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quantos homens caíram por causa da soberba, por causa da presunção, por causa do orgulho? Moisés, por exemplo, aprendeu que Deus só usa o líder humilde. No palácio, Moisés chegou a dizer, eu posso, porque eu aprendi toda a sabedoria do Egito. Eu fiquei 40 anos estudando aqui na Universidade Federal do Egito. Eu aprendi toda a sabedoria e toda a ciência dos egípcios. Eu posso. Mas quando ele foi libertar o povo, ele viu um egípcio brigando e batendo no hebreu. Ele foi lá e matou, escondeu o corpo dele na areia. E depois ele viu um hebreu brigando com outro hebreu, e ele queria trazer uma paz, e o hebreu falou, você quer matar como você matou o egípcio? E por causa disso ele fugiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto pensando, eu não posso. Mas depois de 40 anos ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus disse para ele, tira a sandália dos pés, porque no lugar que você está pisando é terra santa. E ali, Deus o chamou para ser o libertador de Israel. E ele falou, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Não, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o ouvido? E então Deus usou, apesar de ter uma dificuldade na fala, apesar de ser gago, apesar de ter uma dificuldade na fluência da pregação, Deus o chamou para ser o grande libertador de Israel. E Moisés, então, depois de 40 anos, ele aprendeu, eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. Não é isso que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus queridos irmãos, humildade. Deus vai usar o líder humilde. O líder que está disposto a ser ensinável, está aprendendo a cada dia. Seja um líder humilde.
aprendendo sempre com o Senhor, aprendendo com Jesus. Jesus é o maior exemplo de humildade. A Bíblia diz que ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou. E nós devemos também ter esse espírito de humildade, de dependência de Deus. Seja humilde. Segunda coisa que nós aprendemos do apóstolo Paulo é a abnegação. E a abnegação, meus irmãos, mostra que a gente não está preso às coisas desta vida. Nós não estamos presos ao dinheiro, a posse, a status, a poder, porque tudo isso é passageiro. Ninguém leva nada desta vida. Líderes abnegados não vivem para si mesmos, mas para servir uns aos outros. Eles seguem o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. De igual forma, Paulo não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, desde que cumprisse o seu ministério. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo se considerava um peregrino. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu tenho uma missão neste mundo, eu tenho um chamado neste mundo, eu tenho uma vocação neste mundo. E cada crente também tem a sua vocação. O Senhor Jesus te chamou com a missão. Você não está aqui por acaso. Deus é quem te chamou. E você tem uma missão a ser cumprida. Paulo não buscava o prestígio e fama. Seu propósito não era ser aplaudido ou ganhar o prestígio entre os homens. Ele não atuava no ministério cobiçando prata ou ouro. Ele disse: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo era um homem abnegado. Estava pronto a dar a própria vida para cumprir cabalmente o seu ministério. Paulo não queria os holofotes, não queria o aplauso dos homens, não queria a prata e o ouro, não queria cobiçar nada disso. Ele queria ser um homem usado por Deus, um homem abnegado, um homem que tinha um ministério a cumprir, um homem que tinha uma vocação a ser cumprida neste mundo, um chamado a ser cumprido. E que Deus esteja abençoando a nossa vida, para que também possamos ter um coração abnegado. Mas finalmente, meus irmãos, nós podemos perceber a coragem. O líder que Deus usa tem que ter coragem, tem que ter ousadia, não pode ter medo. Porque o medo atrofia, o medo traz tormento, o medo paralisa. Jesus disse aos seus discípulos que eles não tivessem medo dos que querem matar o corpo e não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A esse nós devemos temer, só Deus. Nós não tememos homens, nós não tememos também os exércitos dos impérios, nós tememos somente a Deus. De igual forma, Paulo não tinha medo de morrer em prol do evangelho. Paulo não tinha medo de Nero, não tinha medo do Império Romano. Paulo era um homem destemido. Ele disse aos crentes em Cesareia: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Havia um profeta chamado Ágabo. O profeta pegou o cinto de Paulo, e pegou a sua mão e os seus pés, e amarrou a si mesmo, e dizendo assim, olha a profecia dele: assim vão fazer com Paulo em Jerusalém. Aí a igreja em Cesareia começou a chorar. Não, Paulo, não vai para lá não. Olha aí a profecia. Não deixa essa profecia cumprir-se não. E aí Paulo: olha, o que vocês estão fazendo? Quebrantando o meu coração, trazendo medo, temor. Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer em prol do evangelho. Paulo não tinha medo de ser perseguido pelos judeus, não tinha medo de ser preso por causa do evangelho. Paulo estava preparado até mesmo para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Martinho Lutero, meus irmãos, o grande reformador do século XVI, foi um homem de muita coragem. Nós cantamos aqui Castelo Forte, hino de Lutero. E ao partir para a histórica viagem
a Vormes, ele diz: podeis esperar de mim tudo, menos o medo, ou a retratação, ou a retratação. Não fugirei, nem me retratarei. Os seus amigos tinham unido ao redor de Lutero e falou: você não pode ir para a dieta de Worms, porque eles vão te prender e vão te matar na fogueira, como matou John Hughes na fogueira. Você vai morrer. E ele diz: olha, eu irei a Worms, mesmo que haja tantos demônios lá como as telhas nos telhados. Eu irei nessa dieta de Worms. E na dieta de Worms estava lá o imperador e toda a cúpula da igreja romana, em 1521, e perguntaram-lhe se ele estava disposto a se retratar das afirmações que fizera, que ele deveria abandonar o movimento da reforma do século XVI, e que ele estava disposto. E a sua resposta foi essa: diante ali da cúpula e diante do império daquele tempo, é impossível retratar-me a não ser que me prove que estou laborando um erro. Pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente, não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim Deus me ajude. Amém. Lutero não recuou. Lutero não negou a fé. Lutero dizia o seguinte: a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. A única coisa que tem poder sobre a minha consciência é a palavra de Deus. Por isso ele dizia: só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus. Solos Cristo, só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só a graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sola fide, só a fé em Cristo Jesus é quem salva, e só a Deus glória. Sede corajosos, meus irmãos. O Senhor está conosco para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Nós cantamos o hino Castelo Forte de Lutero. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Louvado seja Deus. Com Ele reinaremos. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como nós viveremos? Servindo ao Senhor com humildade, com coração humilde. O que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Deus usa os humildes, no entanto, Ele rejeita os soberbos. Nabucodonosor comeu capim com os animais por causa do seu orgulho, da sua soberba. Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Herodes foi comido de vermes da vida, da frente de todo o povo, por causa do seu orgulho, porque não deu glória a Deus. Enfim, Paulo diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Servindo ao Senhor com humildade. É assim que nós devemos servir, sempre dependentes de Deus, sempre carentes do Senhor. Mas finalmente, como nós viveremos? Enfrentando com coragem qualquer batalha de liderança no serviço do Senhor. Qualquer batalha, qualquer guerra, seja cultural, seja perseguição contra a fé, contra a família, contra a igreja, nós iremos enfrentar tudo isso com coragem, com fé, com determinação. Um líder não pode ser um covarde. O covarde foge. O covarde abandona o seu posto. O covarde olha para trás. O covarde desiste. O covarde abandona o rebanho do Senhor. O anjo do Senhor disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Deus está conosco, meus irmãos.
O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acha que o Senhor Jesus vai abandonar a sua igreja? Jamais. O Senhor Jesus não abandona o seu povo, não abandona a sua igreja, jamais. Ele está conosco. De igual forma, Paulo disse a Timóteo, um jovem pastor que foi para Éfeso continuar o trabalho que Paulo tinha plantado. Paulo viveu em Éfeso 3 anos plantando essa igreja, e agora esse jovem pastor estava tendo o desafio de estar dando continuidade ao trabalho naquela cidade, na igreja de Éfeso. E Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E esse jovem pastor recebeu esse espírito não de covardia, mas de poder, de coragem, de perseverança, de amor e de moderação. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo: não tenha medo, não desista, não abandone o barco, não olhe para trás. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tenha coragem para guerrear as guerras do Senhor na força do Espírito Santo, meu irmão. Tenha coragem, não olhe para trás, não desista. Seja um líder destemido, corajoso, cheio da graça de Deus, seja cheio da força do Senhor. E esse espírito aqui que o Senhor nos deu foi um espírito de coragem. O Espírito Santo é que nos fortalece, e é por isso que nós podemos enfrentar com coragem qualquer batalha de liderança no serviço do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos fortaleça na caminhada cristã. No nome de Jesus. Amém.